Mas você já contou isso em outro lugar, não? Nunca. Ah, Nunca contei. e aí, Larissa, a gente tá fazendo essa rodada com especialistas para a gente falar sobre a história deles, como eles foram para o mercado, como, enfim, você escolheu o mercado escolheu, mas antes disso, um pouco da sua história. Você é rondoniense, rondoniana, ribeirinha. Eu acho que quinta-feira eu falei com o pessoal da Runect, o cara falou, não, eu vim lá da área de preservação ambiental. Eu falei, você é indígena, irmão? Mas a gente tem disso. Mas qual que é a história da Larice? Então, vamos lá, né? Eu sou Larice Alves Antunes Martins, Martins aí adicionado pelo casamento. Tenho 27 anos, nasci em Gurupi, Tocantins, não sou rondoniense, nasci em Gurupi, Tocantins. Eu acho que com um aninho eu fui pro Acre, Rio Branco, no Acre. E estando ali em Rio Branco, no Acre, eu acho que eu passei alguns anos, até os meus 12 anos mais ou menos. Foi onde eu vim pra cá, pra Porto Velho, porque minha família, por parte de mãe, é daqui de Porto Velho. Então, os meus avós são daqui, né? As minhas tias, por parte de mãe, são todas daqui. Mas eu não tinha muito contato com eles, até porque a gente viveu muito tempo lá no Acre. Então, a gente veio pra cá, pra Porto Velho, por conta também da saúde do meu avô, que não estava um pouco debilitada. E estando aqui em Porto Velho é uma cidade de muitas oportunidades, né? Então, por ser uma cidade de muitas oportunidades, a minha mãe teve, então, o interesse de vir para cá, morar aqui em Porto Velho, também criar ali uma carreira para ela, começar ali um trabalho, mas a minha família sempre foi muito humilde, então a minha mãe, ela tem uma experiência muito boa na cozinha, então ela foi trabalhar em indústrias, né, como cozinheira, para sustentar a minha família. Então a minha mãe tem 4 irmãos e eu sou a mais nova. E ela ali, através do trabalho dela, conseguiu proporcionar ali uma faculdade para mim e para minha irmã. Que legal. Então, assim, eu fiz administração, minha irmã fez fonoaudiologia e tenho mais 2 irmãos mais velhos, né? Silas e meu irmão Rafael, que também mora aqui em Porto Velho. Não, peraí. Qual que é a minha cara aqui é de surpreso? Ela é irmã do Silas, gente. É mesmo? Sério? Sim, meu irmão. E, na verdade, assim, o Silas, pra mim, eu vou até falar dele um pouquinho aqui. Cuidado, ele chora, eu sei que ele chora. Eu acho que ele vai chorar mesmo, porque o Silas, pra mim, ele não é somente o meu irmão, né? Ele é meu pai. Então, assim, minha mãe se separou do meu pai, eu era muito nova. Eu não vou lembrar exatamente, porque eu era muito pequenininha. Eu não vou nem arriscar dizer a data, mas eu tinha menos de 10 anos. Então, ele tomou esse papel, assim, né, de cuidar e tal. Não que eu não tenha contato com meu pai hoje, né, não quero nem que ele também fique chateado com isso. Mas ele pegou esse papel de pai, ou seja, ali ajudando a trazer o alimento para dentro de casa. Ele me ajudou a aprender a ler também, então ele sempre foi muito cuidadoso com a gente. E a gente trabalhou com ele também com animação, ou seja, para fantasiei de palhaça, já me fantasiei de Emília, já me fantasiei de muita coisa. Mas você já contou isso em outro lugar, não? Nunca. Nunca contei em outro lugar, mas assim, essa história de base é muito importante para o ser humano. Porque assim, eu já passei essas dificuldades, torna quem você é hoje. Real. Então eu me lembro, até contar um trecho aqui, um pouco que eu acredito que boa parte das pessoas humildes passam. Ele teve que fazer já uma apresentação para conseguir um almoço pra gente, por exemplo. Então ele sempre foi muito esforçado para trazer esse alimento para dentro de casa. E essa base de olhar para ele como uma referência positiva, também para minha mãe, que foi muito esforçada, ela foi mãe e papai por muito tempo. Então traz ali aquela figura empreendedora. Então assim, eu sempre tive muita vontade de sair dentro das 4 linhas, daquilo de trabalhar dentro somente de uma empresa e tudo mais, e seguir. Então meu interesse partiu olhar para o passado, viver o presente, mas com um olhar ali melhor para o futuro. E é basicamente com essa base ali da família, né, tudo mais, que a gente tem. Estando aí, falando um pouquinho aí, coisas que eu nunca falei, né, pra ninguém, mas estando aqui em Porto Velho, eu tinha muita vontade, né, de começar a trabalhar. Então, eu sempre quis trabalhar muito cedo. Então, com 15, 16 anos, eu falei, mãe, eu preciso trabalhar, eu preciso conseguir um emprego. E ela falou, minha filha, se você quer trabalhar, você quer ganhar o seu dinheirinho, pode ir, vai atrás. Aí eu comecei a entregar meu currículo
em tudo que é supermercado. E começa assim, né? Em supermercado, muita gente. E eu consegui trabalhar no Atacadão. Mas eu trabalhei 10 dias pedindo demissão lá dentro e saí com 23 dias de trabalho. Não que eu não ache digno, mas como eu tava com intenção, né, de fazer faculdade e tudo mais, então eu tava também entrando na faculdade muito nova, então com 17 anos eu já estava no primeiro período da faculdade. Então eu falei assim, poxa, eu acho que eu posso focar um pouco mais nessa área no tempo aqui do que me esforçar em algo mais braçal, sendo que eu posso trabalhar um pouco mais o meu intelectual, algo ali que eu possa melhorar como pessoa e tudo mais, e também profissionalmente. E foi onde eu consegui trabalhar na Prempiano Imobiliária, que eu não sei hoje se ela está ativa, mas foi ali uma porta enorme, gigante para mim, que foi a Norte Imobiliária do seu Napoleão. É uma imobiliária que eu trabalhei 13 meses, para ser exata. Imobiliária assim que me deu... E ele estava começando, tinha acabado de ser credenciado da Caixa. Então ele não tinha quem operasse ali o correspondente. Então eu tinha 17 anos, então ele falou assim, olha, eu tô te entregando, ele viu o meu esforço, né? Tô te entregando essa responsabilidade, você começa a operar aí. E aí nem ele sabia, então eu comecei a desbravar aquilo sozinha. Então fui dentro da Caixa Econômica, como essa imobiliária fica na Jatuarana, então a agência mais próxima era da Jatuarana, e onde eu tinha mais contato, que me ali auxiliava. Então ali eu comecei, desbravei aquilo, comecei a trabalhar e eu me apaixonei por aquilo. Me apaixonei, eu tive certeza que a administração era para mim. Porque a administração tem várias vertentes, mas também tem a parte financeira da administração. E dentro daquilo ali eu falei, cara, eu me encontrei. Eu queria muito fazer direito, né? Eu não consegui passar para direito, tinha conseguido passar para outros cursos de outros estados, mas não tinha conseguido fazer direito. E eu também não tinha condições de pagar direito, ou seja, pagar mensalidade. Então eu falei, não, a administração vai ser uma opção para me ficar sem faculdade. Mas na verdade ali eu tive certeza que era realmente Deus colocando a mão na minha vida e dizendo, olha, eu estou preparando um outro futuro para você, que é o que você não está pensando, você não está projetando. E ali eu comecei a me apaixonar por isso. Depois de sair de lá, como eu era somente estagiária, eu não tinha uma carteira assinada ali, eu queria muito assinar minha carteira. Eu queria ter algo ali de cargo promissor, ou seja, evoluindo dentro de uma empresa. E como ele não tinha interesse também em assinar minha carteira por isso nova, e também não era a forma de trabalho dele, né? E tudo bem, tudo certo. Falei, então tá bom, vou procurar um outro imobiliário para mim trabalhar como correspondente. Foi onde eu ofereci meu currículo lá para a Casa, inclusive a Márcia, né, teve aqui. Já esteve aqui conosco. Já esteve aqui. Trabalhei com ela um período e eles gostaram bastante do meu perfil. Trabalhei com eles curto tempo, mas foi muito bacana para mim porque a Casa ela é uma imobiliária muito conhecida em Porto Velho. Então, na época, que eu acho que é 2014 que eu trabalhei com ela, foi a época em que eu conheci muitas pessoas. Então, saí de uma imobiliária pequena, bem pequena, que era a Norte Imobiliária, para a imobiliária com uma proporção que é a Casa. Foi muito importante para mim conhecer muitas pessoas lá dentro. Mas eu tive mais certeza ainda de que não tinha jeito, eu tinha que meter a cara e fazer. Eu tinha pouca experiência como correspondente e eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer. Depois, lá da Casa, eu trabalhei em outra imobiliária, foi a Torres Imobiliária, hoje ela não está ativa mais. Trabalhei dentro dessa imobiliária também 13 meses, um ano e um mês, né? Dentro lá dessa imobiliária. E dentro dessa imobiliária eu não trabalhava como correspondente, eu trabalhava como back-office. Mas eu sentia muita falta de atuar como correspondente. E partindo disso foi onde eu consegui o trabalho na Ribeiro, que foi o meu último trabalho de carteira mesmo assinada, dentro da Ribeiro. E até eu falar um pouquinho aqui da Ribeiro, né, sobre eles, que eu considero eles muito importantes na minha história. Como é que é? Eu gosto de brincar, é o Bob pai e o Bob filho, né? É o Flávio pai e o Flávio filho. Exatamente, eles dois são duas pessoas maravilhosas, são pessoas que abriram as portas para mim profissionalmente, e nessa opção de trabalhar como correspondente bancário dentro da imobiliária Ribeiro, que é a imobiliária que estava ali iniciando também, tinha pouco tempo de existência ela, mas que estava me permitindo aquilo que eu queria, que era correspondente caixa. Então eu estava voltando para minha origem, aquilo que eu tinha me apaixonado, né? Então, trabalhando lá dentro, foi lá onde eu conheci muitas pessoas, trabalhei quase 5 anos lá dentro da imobiliária, foi muito importante para mim a minha quantidade de pessoas, experiências que eu adquiri, problemas mesmo, porque eu, como ser humano, ninguém gosta de problema, né? Ninguém trabalha para ter um problema, mas eu consigo lidar positivamente com o problema, eu sou extremamente resiliente, porque ele me faz ver aquilo por uma situação
completamente diferente. Ou seja, eu tenho um problema, opa, uma oportunidade para me aprender com aquilo. Então, assim, as pessoas se pegam muito nisso. Se pegam muito no problema. Meu Deus, por que eu tô passando por isso? Será que é uma aprovação na minha vida? Poxa, qual é o problema da minha vida, entendeu? E assim, eu acredito que o problema, o principal ente do seu problema é você mesmo. Então, se você está passando por alguma situação problemática, me refiro a processos, me refiro em relacionamento, você tem parte naquilo. Você tem que pegar essa parte para você. Então, se você tem parte naquilo, você tem que olhar para aquele olhar o que eu posso fazer de uma forma diferente para melhorar aquela situação. E tudo isso me trouxe muita experiência. E eu tentei, né, dentro da Ribeiro ali, eu quis muito ser mãe. Então, passei um ano, quase 2 anos tentando ser mãe, não consegui, né? E quando eu consegui ser mãe, tive ali, estava 42 semanas de gestação, minha filha estava quase para nascer, a gente estava numa pandemia, né? Então, minha filha nasceu em março de 2021. E eu falei assim, não, eu comecei a trabalhar em casa, né? Comecei a trabalhar em casa nesse período. E foi onde eu sabia que eu não ia receber a minha remuneração integral. Ou seja, eu recebia um salário base e eu recebia parte do comissionamento do correspondente. Então, o meu salário ia cair drasticamente. Eu fiquei pensando sobre aquilo. E meu esposo também estava desempregado. Eu falei, poxa, eu poderia empreender. Eu poderia conseguir algo para mim, algo que eu não ficasse ali presa àquele rendimento, àquele salário, para ser melhor mesmo. Alcançar algo melhor, porque eu sabia que eu era capaz, né, daquilo. Só que, poxa, eu estava com 42 semanas, né, de gestação. Então, passei 2 meses ali, minha filha nasceu. Foi uma época também até particular, que aí daria outro podcast, falar da minha filha, né? Falar do nascimento dela. Que foi assim, mãe de primeira viagem, meu pai. É legal, né? É algo assim... Bom, eu amo minha filha, com certeza. Ela foi o maior presente de Deus na minha vida, mas... As pessoas floreiam demais, né? Uhum. O puerpério, a maternidade. É verdade. Mas não é assim. Foi muito difícil para mim. Os 45 primeiros dias cravados foram questões ali sentimentais, psicológicas, lidar com a família. Eu não conseguia, o Silas namorava aqui ainda, eu não conseguia atender a ligação dele, pra você ter noção, porque eu não conseguia lidar com a minha filha, porque aquele pensamento, será que eu vou conseguir? A menina tá chorando por quê? Eu não sabia, entendeu? A gente pensa que é uma coisa besta, sabe? Mas não é. Uma cabeça de uma mãe que tá passando Primeira por uma viagem série... é complicado. Nossa, foi uma situação... Hoje né? você só tem ela? Só tem um. Eu tenho 4, então vou te contar como é que funciona. É assim, ó. O primeiro filho nasce, você fica preocupado. O segundo, você já olha com atenção. O terceiro, quando cai, tu fala, ei, teu irmão caiu, ajuda ele aí. Aí do 4º filho pra frente, que o menino tá lá caído, gritando e chorando, com alguma coisa quebrada. Ei, 01, olha lá o que aconteceu pra mim. Nem lá você vai mais. Bom, eu não acho que eu vou alcançar esse nível esse de 4 filhos. Ou talvez 2, né? Que eu queira ter 2, assim, mas... Talvez 2, não sei ainda. 2 e um cachorro. Então, eu tive muito cachorro, né? Então, como eu tive muito cachorro, eu não sei se eu quero ter mais cachorro. Minha última foi uma Pincher, eu tive que dar ela porque tava dando coceirinha na minha filha. Não, Pincher é terrível, gente. Nossa, eu não conseguia domesticar, não.